Meus irmãos, recebam uma paz do Senhor. Queridos, que alegria poder estar aqui com vocês essa noite. Que coisa boa. Já temos recebido tanta coisa boa da parte de Deus, né? Rapaz, eu estava observando vocês dali, irmão. Vocês são mais animadas do que me falaram, viu? Que coisa boa que é poder chegar em uma igreja viva. Em uma igreja que tem desejo de adorar e desfruta com liberdade da presença de Deus, né? Porque tem gente que é meio engessado, né? Aquele culto formal, aquele culto ético, né? Demais, ético até demais, onde o povo é aleluia, glória a Deus. Mas você não, vocês... Que coisa boa. Que o nosso bom Deus preserve vocês nessa graça e nessa essência, que essa chama nunca se apague. Você recebe isso? Deus abençoe a vida da nossa pastora Eliana. Deus abençoe o pastor. Não ouvi por aqui, deve estar por aí, né? Está lá na cantina. Meu Deus do céu, é pastor e é servo. Deus abençoe o servo do Senhor. Deus abençoe a nossa pastora, cantora. Deus te abençoe, irmão. Que graça, né, irmão? Que bênção. Eu ainda escutava ela cantar mais uns quatro hinos. E vocês? Vocês também, né? Tá bom. Então, ficou a deixa, viu? Abre sua Bíblia comigo, aproveitando que você está de pé, em reverência à palavra. O Senhor ministrou essa palavra ao meu coração. Quero compartilhar ela com você. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. A partir do verso 1. Se você achou o texto, confirme isso dizendo um amém. Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos. Quantos barcos, igreja? Isso, 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Você diz amém por esta palavra? Somente esses versículos para nossa meditação. Você pode tomar o seu assento, mas faça isso adorando ao Senhor. Deixa sua Bíblia aberta. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Querida igreja, o texto que lemos esta noite é um texto bastante conhecido pela igreja do Senhor e vai fazer menção ao início do ministério de Jesus. O capítulo 5 de Lucas é um capítulo importante porque é um capítulo de escolha. Repita comigo esta palavra, diga escolha. Este capítulo é importante
porque é um capítulo de escolha. Não qualquer escolha, mas a escolha daqueles que teriam uma oportunidade de acompanhar a Jesus de uma forma mais próxima, de uma forma mais intensa. Este capítulo é importante e ao mesmo tempo que é importante, é delicado. É delicado por quê? Porque você sabe que toda escolha é caracterizada pela separação de pessoas. E você sabe que toda separação tem o propósito de destacar, tem o propósito de exibir, tem o propósito de elevar alguma coisa. Este capítulo é importante e exige maturidade, porque toda escolha vai ser caracterizada por isso. Tem gente que vai e tem gente que não vai. Lucas é claro em dizer que Jesus estava em uma região onde tinham muitas pessoas e onde tinham muitos barcos. Mas de tantas pessoas, ele vai escolher apenas algumas, e de tantos barcos, ele vai entrar em apenas um. Por que é importante ressaltar esta coisa? Porque Lucas não está dizendo que quando Jesus chegou em Genezaré naquele dia, ele automaticamente instalou um concurso, ou abriu vagas, ou distribuiu ficha, ou procurou algumas pessoas capacitadas, ou Jesus chegou e fez um convite para alguém que queria o acompanhar. Não se trata de nada disso. Lucas está dizendo, quem chegou foi ele, a escolha partiu dele, e quem está ali só vai vir por causa da boa vontade e da graça dele. Por que é importante falar essas coisas? Porque todo escolhido ou todo destaque, querendo ou não, vai gerar algum tipo de insatisfação. E para prosseguirmos com esta palavra, precisamos resolver essa questão, porque escolha de Deus não depende de parâmetros nem de conceito de homem. Escolha de Deus não depende de condição ou de apontação de homem. É Ele quem escolhe, é Ele quem levanta, é Ele quem capacita. E o escolhido não tem escolha. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Fala para ela, o escolhido não tem escolha. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu não tive escolha, Ele me escolheu. É por isso que eu amo a palavra. Não foste vós que escolheste a mim, mas Ele escolheu a mim e escolheu a você. É o capítulo 5, é o capítulo da decisão, é o capítulo da escolha, e quem está escolhendo é Jesus. Percebe? Não existe uma preliminar, não existe uma condição, não existe característica, não tem ficha para escrever, não tem currículo para preencher, não tem matrícula para matricular. É Ele quem está no rio, está olhando para quem quer, pelo motivo que Ele achou por bem, e está escolhendo. Oh meu Deus, se eu fosse você, eu alegrava a sua alma esta noite, porque Jesus está dentro da casa e está dizendo, no mar da vida, dentre tantos, eu olhei para você, eu olhei para a tua casa, e só quem aceitou o convite de seguir ao Mestre e está desfrutando da graça, levanta a mão, adora Ele, porque Ele te escolheu. Olha isso. Não depende nem de quem quer e nem de quem corre, mas de quem o Senhor se agrada. Percebe? Ele está chegando em Genezaré. E este capítulo é importante exatamente por isso. Porque depois desse momento aqui, a vida daquele que foi chamado nunca mais será a mesma. Ele está ali e vai ser
basicamente a última vez que ele vai em Genezaré para escolher. E percebe que o que acontece aqui não é uma imposição, é um convite. Convite este, que uma vez que foi aceito, vai ter a oportunidade de mudar a vida e a história de quem abraçou o chamado. É basicamente isso o que Lucas vai tratar neste capítulo 5. Mas perceba, a proposta de Lucas ao escrever este evangelho é um tanto diferente da proposta dos demais evangelistas. Isto porque, na visão de Lucas, Jesus era alguém extremamente humano. Perceba que enquanto João, ao escrever acerca de Jesus, João escreve para falar da divindade do Jesus humano. E na perspectiva de João, Jesus não nasceu, Jesus existia. É por isso que, se você folhear os primeiros capítulos do Evangelho de João, você vai perceber que João, dos 3 evangelistas, é o único que não fala de manjedoura, que não fala de gestação, que não fala de parto, que não fala de maternidade. Mas na perspectiva de João, ele vai introduzir a história de Jesus dizendo: não existe Belém, não existe manjedoura, não existe José, não existe Maria. João deixa claro e diz: não existe essas coisas, porque lá no princípio ele já era o verbo, ele não nasceu. Ele existia, ele estava com Deus. Antes das coisas serem coisas, do mundo ser mundo, ele era a palavra de Deus em movimento. Através dele tudo foi feito, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então perceba que, na perspectiva de João, ele é divino, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Deus poderoso, ele é o Filho de Deus. João não escreve para falar da sua humanidade, mas escreve para falar da sua divindade. Mas quando Lucas vai falar desse mesmo Jesus que João está falando, a perspectiva de Lucas é totalmente diferente. É diferente por quê? Porque Lucas não vai falar da divindade de Jesus, Lucas vai falar da humanidade dele. Olha isso, João escreve para falar da divindade do Jesus humano, Lucas escreve para falar da humanidade do Jesus divino. Na perspectiva dele, Jesus era Deus, sim, era o Todo-Poderoso, sim, era a palavra em movimento, sim, era o verbo criador de todas as coisas, sim. Mas Lucas escreve oferecendo uma proposta de que há sociedade entre grandeza e humildade, entre humanidade e entre divindade. É por isso que ele escreve: ele era Deus, era o Deus que abriu mão da sua glória, que abriu mão do seu poderio. Olha isso, se fez carne, andou em nosso meio, e a gente viu a glória dele. Na visão de Lucas, Jesus é rei, mas não um rei boçal, que ostenta o seu ouro, a sua prata, as suas posses. Na visão de Lucas, ele é rei, mas é um rei que faz das ruas o seu trono, que faz da demanda do próximo o legado e a base do seu ministério. Ele era o rei dos povos, ele era o rei que andava entre os seus. O seu legado não estava em exibir grandeza, em exibir majestade e poderio, mas o legado do seu reinado estava associado ao serviço. Ele servia, não era ser visto, era serviço. Porque tem gente que pensa que ministério é ponto de exposição. Veio para ser visto pelas massas, ser visto pelas lentes. Mas a proposta do Evangelho de Jesus é totalmente diferente. A gente não vem para ser visto, a gente vem para o serviço. É por isso que a gente serve no altar, mas serve aí embaixo também. Serve no altar, mas serve na cantina também. Serve quando todo mundo vê e serve quando ninguém vê também. Porque compreendemos que a essência desse ministério é servir. É para isso que Lucas escreve. Mas perceba,
Lucas vai falar acerca do nascimento de Jesus, e você vai ver isso nos primeiros capítulos. Ele vai dar importância ao anúncio do nascimento, mas vai dar desprezo à chegada. Olha isso. Ele vai dar grandeza ao anúncio e vai dar simplicidade à chegada. Ele vai dar riqueza ao anúncio do nascimento de Jesus, mas vai dar pobreza à chegada. Ele dá riqueza, e olha o que ele vai dizer: que um anjo por nome Gabriel desceu em uma aldeia chamada Galileia, em um vilarejo pequeno por nome de Nazaré, e foi visitar uma virgem que estava desposada. Olha o que está acontecendo aqui. Nazaré era pequena. Nazaré era desprezada. No contexto, Nazaré era conhecida como uma das favelas mais pobres da Galileia. A fama de Nazaré era tão ruim que mais na frente, quando Filipe encontra Natanael entusiasmado por ter achado Cristo, ele diz: Natanael, a gente achou o Cristo. Natanael pergunta: vocês acharam aonde? Filipe diz: a gente achou em Nazaré. Ah, Filipe, fala sério, cara. Nazaré, você já viu alguma coisa boa vir de Nazaré? Quando Nicodemos está em discussão com a turminha lá da sinagoga, e ele está defendendo o Cristo, e está dizendo assim: se o que ele fala é verdade, deixa ver, e se o que ele fala é mentira, o tempo vai dizer isso. Os sábios, os estudiosos olham para Nicodemos e dizem assim: você é formado na lei e na escritura, e você sabe que de Nazaré, este tempo todo, nenhum profeta surgiu. Olha a fama que Nazaré tem. Ela tem fama de desprezo, ela tem fama de esquecimento, ela tem fama de não gerar o que presta. Nazaré normalmente era o lugar que ninguém ia, era o lugar que ninguém visitava, era o lugar que ninguém frequentava. Nazaré não era alvo da escolha de ninguém. Por quê? Porque a fama daquele lugar desclassificava qualquer um que fosse gerado dentro dele. Mas o meu coração se aquece com esta palavra, porque Lucas está dizendo: a escolha de Deus não foi para a maior cidade, a escolha de Deus não foi para a mais bem favorecida, a escolha de Deus não foi aonde todo mundo ia. Mas olha o que o texto está dizendo: o endereço do céu foi exatamente para o lugar que ninguém quer ir, para o lugar que ninguém acredita, para o lugar que ninguém dá valor. Sabe por quê, irmão? Porque quem precisa de crédito é o teu cartão. Tu precisa mesmo é de graça de Deus, e a graça de Deus não se limita a lugar grande ou a lugar pequeno. Olha o que a palavra está dizendo: a escolha de Deus está alcançando a vida, a história da Nazaré, de alguém que chegou aqui esta noite. Sabe por quê? Porque a casa pode até ser pequena, a família pode até ser pequena, o lugar pode até ser pequeno, mas a promessa que está sendo liberada é coisa grande, é coisa grande. Só quem recebe a palavra, coloca a mão direita em cima, que eu quero liberar isto para dentro da tua casa. A casa pode até ser pequena, mas aquilo que está sendo liberado para dentro da tua casa é coisa grande, é coisa grande, é coisa grande, é coisa grande, é coisa. Pelo amor de Deus, abaixa essa mão no ombro de alguém, balança esse crente que está do teu lado e fala para ele: a casa pode até ser pequena, fala para ele, mas a promessa é grande. É grande, é grande. Conforta ele com essa palavra. Fala para ele assim: é coisa grande para casa pequena, é coisa grande para gente pequena. Tem alguém que recebe? Tem alguém? Quem é grande não precisa, né? Quem é grande não precisa. Mas quem é pequeno, quem já tem muito não precisa.
Mas eu preciso quando não tenho nada. Será que tem mais alguém nesse mesmo sentimento? Eu gosto da Bíblia porque a graça de Deus não é para o forte que pode muito. A graça de Deus também não é para o fraco que pode pouco. A graça de Deus é para o morto que não pode fazer nada, igual a mim e igual a você. Não é pelas nossas condições, mas é pelo favor dele que me alcança e que te alcança. Você acredita? Coisa grande para casa pequena, bênção grande para gente pequena. Olha o que a Bíblia vai dizer, que Gabriel está dentro da casa de Maria e está saudando ela, dizendo: salve agraciada. Olha isso. Tua casa é pequena, mas tu tem graça. Tu és agraciado. Tua casa pode ser a menor, mas tu és agraciada. Tua condição pode ser a pior, mas o anjo está dentro da casa dela dizendo: a graça de Deus encontrou a tua vida. A graça de Deus encontrou a tua história. Salve agraciada. Bendita és tu entre as mulheres. Bendito também o fruto do teu ventre. Maria, disse o anjo, eis que conceberás, dará à luz um filho. Faz chá de revelação não, porque é menino. Acabei a surpresa. Tu vai colocar o nome dele de Jesus, mas nem vai adiantar, porque vão chamar ele mesmo de Filho do Deus Altíssimo. Ele vai ser grande na terra. Aí olha o que a Bíblia vai dizer, que Maria, ao ouvir as palavras dessa saudação, ficou considerando: que palavra é essa? Que saudação é essa? Porque ela sabia que ela era pequena, mas aquilo que estava sendo liberado para dentro dela era grande. Ia ter o poder de mudar a história da casa dela, da vizinhança dela, do bairro dela, da cidade dela, do estado dela, do país dela, do mundo inteiro, até alcançar a mim e alcançar você. Você ainda acredita nisso? Que é o mesmo Deus que visitou a Nazaré para liberar coisa grande para casa pequena, é o mesmo Deus que está dentro dessa igreja dizendo: não errarei o teu endereço, não errarei a tua porta, não errarei a tua casa, não errarei a tua história. E está sendo liberado para dentro da tua casa coisa grande. Eu quero pelo menos 5 pessoas para receber essa palavra comigo e se alegrar, porque a palavra terá resultado para dentro da tua casa. Olha isso. O anúncio foi grande, o anúncio foi importante, mas o mesmo Lucas que vai falar do anúncio vai falar também da chegada. O anúncio foi tão importante, mas a chegada foi tão precária. E olha o que a Bíblia vai dizer, que tendo se cumprido os dias de sua gestação, eles foram para Belém. E chegando em Belém, nenhuma estalagem se abriu para o receber. Todas as portas estavam fechadas. É por isso que a crise não nos assusta. E não nos assusta porque o nosso Deus é especialista em porta fechada. Você pensa que a porta fechada é um sinal, mas olha o que a Bíblia vai dizer. Chegando em Belém, todas as portas estavam fechadas. O maior nascimento da história vai acontecer. E olha o que a Bíblia está dizendo. Não tinha uma porta aberta para o receber. Mas porta fechada não limita chamado. Porta fechada não anula promessa. Porta fechada não altera aquilo que Deus determinou. A porta pode até estar fechada. Eu estou sentindo uma graça
faça um negócio tão bom. Levanta a tua mão para receber essa palavra, porque se aqui na terra as portas se fecharem, assim te diz o Senhor, eu abrirei janelas no céu, mas aquilo que eu liberei para a tua vida vai dar um jeito de te alcançar, vai dar um jeito de chegar até você. Olha isso, irmão. A porta está fechada. Está fechada, mas ele vai nascer. Está fechada, mas ele vai chegar. Satanás pensou, se não tiver porta aberta, ele não nasce. É com porta fechada mesmo que ele vai nascer. Ele nunca se incomodou com porta fechada, olha isso. Ele está chegando e as portas estavam fechadas. Vamos mais para frente. Ele morreu, salvou, instaurou a igreja. Aí João foi para uma ilha lá no Apocalipse. João está na ilha de Patmos e Jesus vai visitar ele e vai mandar João escrever cartas para as igrejas. Para uma das cartas, Jesus vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Olha para cá. Se tem que bater, é porque, irmã? Se tem que bater, é porque está fechado. Vamos para a Bíblia, irmão. Olha isso. Quando ele chegou, porta fechada. Ele morreu, teve corpo glorificado. Foi visitar a igreja que ele fundou. E olha o que a Bíblia vai dizer. A porta estava fechada também. Ele entende de porta fechada. Eu quero que você entenda isso e receba isso. Porta fechada não altera propósito. Porta fechada não anula promessa. Porta fechada não faz Deus mudar de ideia acerca do que decidiu. Se a porta está fechada, não faz diferença. Aquilo que a palavra está liberando sobre a tua vida hoje vai chegar com a porta aberta ou com a porta fechada. As portas de Belém estavam fechadas a ponto dele ter que nascer em uma estrebaria e ser colocado em uma manjedoura. Olha isso, igreja. Quem viu o anúncio desse nascimento tão grande, anjo dentro da casa, alarido, poder de Deus, graça revelada, palavra liberada, promessa liberada. Quem viu o anúncio deste nascimento nem associa que este é o nascimento daquele que foi anunciado. O nascimento foi tão grande, a chegada tão precária, o nascimento foi tão importante, a chegada foi tão pobre. Quem já viu um rei nascer e não ter berço de ouro para recepcioná-lo? Quem foi que já viu um rei nascer e o seu nascimento não ser antecedido pelo toque de trombetas? É assim que ele está nascendo. E quem está contemplando este nascimento está dizendo: e quem já viu nascer desse jeito e dar certo? Quem já viu começar tão precário e ter sucesso? Quem já viu começar lá embaixo e terminar em ascensão? Mas eu gosto da Bíblia, porque é o mesmo Lucas que fala que ele nasceu lá embaixo em Belém, na pobreza, na manjedoura, pano de saco. Vai falar do final do seu ministério também. E Lucas deixa claro, ele até começou pequeno, ele até começou embaixo, mas ele terminou em ascensão e terminou em glória. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a tua vida esta noite. O teu começo pode até ter sido pequeno, mas o teu final, assim te diz o Senhor, vai ser maior, vai ser maior, vai ser maior que o teu começo. Pelo amor de Deus, irmã, me ajuda a pregar esta noite. Aperta a mão desse crente que está do teu lado e fala para ele: o teu final será maior que o teu começo. Fala para ele: te anima, terra, porque o teu Deus está preparando um futuro de glória, um futuro de honra, um futuro de glória para você. Alguém recebe esta palavra? O teu final será maior. O teu final será maior. O teu final será maior. Assim te diz o Senhor. Alguém acredita nesta palavra? Começou pequeno, mas terminou em ascensão.
terminou em glória. Olha o que a Bíblia vai dizer: não despreze as coisas pequenas. Não despreze. Não julgue alguém pelo seu começo, porque pode até ter começado pequeno, mas o Deus que muda a história, Ele tem o caminho na tormenta. Quem via José dentro daquela cisterna nunca imaginou que um dia ele seria o segundo maior homem da maior potência mundial da época, o Egito. Ninguém imaginou. Não despreze as coisas pequenas, porque vez ou outra Deus gosta de visitar cisterna, Deus gosta de visitar vale, Deus gosta de visitar poço, Deus gosta de visitar malhada. Porque os olhos do homem só vai para aquilo que é conveniente, só vai para aquilo que é favorável. Quando Deus disse a Samuel: eu já me cansei de Saul, porque Saul é bom de marketing, Saul é bom de aparência, mas é ruim de coração e é ruim de obediência. Saul agrada ao povo, mas a mim ele não agrada. Fala para ele, Samuel, que eu já acabei com o reinado dele, porque para mim melhor que o sacrifício é obediência. Eu gosto de gente que obedece. Aí Deus disse para Samuel: o reinado de Saul acabou. Alguém está pensando: quem será o próximo daqui da capital? Porque para ser rei tem que ser da capital. Quem será o próximo que vai sentar no lugar de Saul? Os olhos da massa estavam sobre a capital. Aí a Bíblia vai dizer que Deus deixou a capital e decidiu dar uma volta lá pelos campos de Belém. Quando ele chegou no campo de Belém, adivinha que ele viu? Um menininho pequeno, desprezado, se agarrando com um urso por amor a uma ovelha. Eu imagino Deus olhando assim pelos campos. Ele está fazendo isso para quem? Não tem ninguém aqui. E esse rapaz está dando a vida por uma ovelha. Veio um leão, o menino foi lá, pulou. Ninguém está vendo, mas ele tem fidelidade. E fidelidade não é aprovada pelos olhos de quem vê. Fidelidade é aprovada pelo coração de quem faz. Quando Deus viu que Davi não precisava de holofote, não precisava de seguidor, não precisava de curtida, não precisava de like. Quando Deus viu que Davi não fazia live para matar leão, não fazia live para se agarrar com urso, mas tinha compromisso em cuidar daquilo que ele foi confiado, Deus falou com Samuel e disse: enche o vaso de azeite. Para quê, Senhor? Para ungir aquele que eu escolhi. E eu gosto dessa palavra, porque a palavra vai dizer: Samuel, enche o vaso de azeite e vem. Deus não diz: enche o vaso de azeite e vai. Agora pensa comigo, irmão, rapidinho. Pensa comigo. Samuel está em Jerusalém, Davi está em Belém, quase 100 quilômetros de distância. Ora, se Deus está falando com Samuel aqui para ungir Davi lá, qual é o certo? Samuel, enche o vaso de azeite e vai até a casa de Jessé, porque lá eu já escolhi alguém que vai ser rei no lugar. Não, mas a Bíblia não diz que Deus falou assim: Samuel, enche o vaso de azeite e vai. A Bíblia vai dizer que Deus falou: enche o vaso de azeite e vem. Vem por quê? Vem, Samuel, porque quem está chegando é tu. Eu já estou com ele há muito tempo. Vem, porque quem está tendo conhecimento da história agora é você, mas eu já estou com ele aqui há muito tempo. Você acredita que ele ainda é aquele que visita os lugares pequenos, desfavorecidos, desprezados, para liberar promessa grande para gente pequena? Olha isso. O começo foi precário, mas o final foi glorioso. E Lucas escreve exatamente com este propósito: mostrar que há a sociedade entre grandeza e humildade, entre humildade e grandeza. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus. Sabe por quê, igreja? Porque dá para ser grande e ser humilde.
dá para ser humilde e ser grande. Eu vou devagarzinho para você entender. Tem gente que pensa que porque é grande, não pode ser humilde. Aqui não, só no Pernambuco. Aqui não. E tem gente que pensa que porque é humilde, não pode ser grande. Mas Lucas escreve exatamente para quebrar essa cultura e deixar claro: existe sociedade entre a grandeza e a humildade, entre a humildade e a grandeza. E ele escreve para dizer isso. Jesus era grande, mas era humilde. Era humilde, mas era grande. Olha isso. Ele era grande, era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Verbo que dava forma a todas as coisas. Mas ele era humilde, foi o Verbo que se fez homem, abriu mão da sua glória e andou em nosso meio. Ele era grande, subia no monte, pregava para 15 mil, mas era humilde, ia lá no poço, pregava para uma mulher só e a palavra era a mesma. Ele era grande, ia na casa de Zaqueu, porque Zaqueu era rico, e quem sabe naquele dia a janta foi caviar, salmão no molho de ervas finas. Mas ele também era humilde, ia comer cuscuz com charque na casa de Pedro, e a alegria era a mesma. Ele era grande, conversava com Nicodemos, e Nicodemos era doutor da lei, mas ele era humilde. Também conversava com os cegos, coxo, desprezado no meio do caminho, porque grandeza não anula a humildade, humildade não anula a grandeza. Por favor, você vai me ajudar a pregar? Segura na mão desse crente que está do teu lado, irmã, mas segura com vontade, com firmeza. Não segura com a mão mole, não. Aperta a mão dele até ela soltar o grito de glória que está engasgado na garganta. Isso. Aperta até ele perceber que sentou do lado de alguém crente, vivo, pentecostal, cheio de fogo na mão. Agora que a mão está apertada, libera a palavra e fala: dá para ser grande e ser humilde. Dá para ser humilde e ser grande. Fala para essa pessoa que está do teu lado: aproveita a liberdade e diz: deixa de ser besta. É tudo graça. Se não for a graça, a gente não canta, a gente não prega, a gente não marcha. Se não for a graça, não tem congresso, não tem festa, não tem conferência. É tudo graça de Deus, para quem está em cima e para quem está embaixo. É tudo graça de Deus. Só quem é sustentado pela graça, só quem é sustentado pela graça. Então ele escreve para isso. Ele era grande, mas era humilde. Era humilde, mas era grande. Olha o que está acontecendo aqui. É porque ele é grande que ele tem poder de escolha. É porque ele é humilde que ele vai escolher aqueles que geralmente ninguém escolheria. E olha como esse capítulo 5 se inicia. A multidão estava apertando Jesus. E Lucas é detalhista na informação e diz que eles estavam o apertando para ouvir a palavra de Deus. Olha isso. Existem duas verdades aqui nesse texto. A primeira é: existia uma multidão. E a segunda, a multidão estava ali por causa da palavra de Deus. Por que é que esta informação é importante? Porque geralmente a multidão apertava Jesus por causa de pão, por causa de sinal e por causa de milagres. E isto a Bíblia vai deixar claro no capítulo 6 de João, quando Jesus, cansado da multidão que só ia atrás dele por interesse, Jesus vai dar uma resposta um tanto dura. Ele atravessa para o outro lado e está nas regiões de Cafarnaum, quando alguém o aborda e diz assim: mestre, quando foi que o Senhor veio para aqui? A gente nem viu. Jesus naquele dia, irmão, acordou. Ele disse assim: em verdade vos digo, vocês não estão aqui nem por causa de mim, nem por causa de palavra e nem por causa de sinal.
Vocês vieram atrás de mim porque no último culto eu fiz multiplicação de pão e de peixe. E vocês estão pensando que nesse culto vai ter pão e peixe de novo, mas não vai ter não. Aí Pedro ouviu isso e disse assim: rapaz, dura é esta palavra. Aí Jesus disse assim: em verdade vos digo que a vontade de Deus é que vocês creiam naquele que Ele enviou, como diz a palavra. Alguém disse: como diz a palavra é muito ruim, porque eu gosto de crer assim do meu jeito. Eu gosto de crer assim na minha interpretação. Aí Jesus disse assim: mas não vai dar certo não, porque é só como diz a palavra mesmo. Aí alguém ouviu isso e a Bíblia vai dizer: e começou a ir embora. Aí quando Jesus viu o povo indo embora, você pensa que ele mudou a mensagem? Você pensa que ele mudou o sermão? Aí foi que ele entornou o caldo e continuou pregando. Quando vocês vierem até mim, aproveite e não rasguem só as vossas roupas, não, rasguem o vosso coração. Aí alguém ouviu isso e disse assim: rapaz, que palavra dura. E eu vim para o culto hoje para comer um pãozinho, para receber uma chavezinha, para ele dizer que vai fazer. Não, hoje nem tem chave, nem tem pão, nem tem porta. Hoje só tem palavra. Aí o texto vai dizer que outra multidão pegou e foi embora. Os discípulos disseram: rapaz, hoje ele está virado. Jesus escutou e disse assim: e vocês querem ir embora também? Pedro disse: para quem iremos nós? Eu gosto dessa colocação, porque Pedro não diz para onde. Você pode ver isso na sua Bíblia. Pedro não vai dizer para onde, tendo em vista que onde é lugar, e lugar sempre tem. Pedro disse para quem? Quem é pessoa. O que Pedro estava dizendo é palavra de vida eterna. Só quem tem é o Senhor. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então perceba que todas as vezes que a multidão ia até Jesus, era por causa de sinal, por causa de milagre ou por causa de pão. Mas olha o que está acontecendo neste capítulo 5. Lucas vai dizer que naquele dia eles foram porque queriam ouvir a palavra. Isso aquece o coração, sabe? Porque eu tenho certeza que esta noite você não saiu da sua casa para ver quem ia pregar. Você não saiu da sua casa para ver quem ia cantar. Você não saiu da sua casa para ver se o painel de foto estava... Não. Eu tenho certeza que esta noite você só saiu da sua casa, só se organizou, só se dispôs a chegar neste lugar porque você tinha certeza, independente de quem vai cantar, independente de quem vai pregar, eu sei que aquele lugar é casa de Deus e naquele lugar tem palavra. Só quem veio pela palavra, levanta a mão, me dá um sinal só para eu ter certeza que estou pregando na igreja certa. Eu vim pela palavra, a palavra que é viva. Olha o que o texto vai dizer: eles foram porque queriam ouvir a palavra. Tinha uma multidão movida pelo desejo de ouvir a palavra. Eles estavam ali porque tinham certeza. A palavra de Deus tem autoridade, poder para quebrar maldição, para mudar sentença, para mudar a história. Você acredita que esta noite, nesta conferência, tem palavra de Deus sendo liberada em teu intermédio? Coloca a mão direita para cima para receber, porque isto é profético. Assim te diz o Senhor: assim como a chuva e a neve cai do céu e não torna para lá, assim será a minha palavra. Não voltará para mim vazia, mas prosperará aquilo a que foi designada. Tem palavra de Deus sendo liberada para a tua vida. Tem palavra de Deus sendo liberada para a tua história. Tem palavra de Deus que está mudando a história da tua família. A palavra
de Deus está indo adiante de alguém esta noite. Está quebrando ferrolho, está despedaçando porta e desobstruindo o caminho para alguém passar. A palavra de Deus está mudando o resultado final da história. Deixa a mão em cima, porque até o que ia dar errado vai começar a dar certo pelo poder da palavra. Só quem recebe a palavra, só quem recebe a palavra. Estavam ali por causa da palavra. O que muda é palavra. O que sustenta, palavra. O que deixa a gente de pé, palavra. Não é palhaçada, é palavra de Deus. Palavra, palavra e palavra. Estavam ali por causa da palavra. E Jesus ensina: se é palavra que eles querem, é palavra que eu vou pregar também. Pedi o barco de Pedro emprestado. E olha o que a Bíblia vai dizer. E assentando-se no barco, ensinava a multidão a palavra. Sabe, igreja, a gente precisa amar mais a palavra, valorizar mais a palavra. Às vezes a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a palavra. Às vezes a gente maratona a série, passa o dia todo no Instagram, responde todo mundo no WhatsApp, mas não tem tempo da palavra. Às vezes a gente vem para o culto por tantos motivos, por tantas razões, mas às vezes esquecemos de priorizar a palavra. Mas a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é mais cortante que qualquer espada afiada de 2 gumes. Olha o que a Bíblia vai dizer. Que um dia Jeremias estava revoltado e estava dizendo: me iludiste, ó Deus, e iludido eu estou. Jeremias decidiu: não profetizo mais, não prego mais para Israel, não quero mais nem saber. O próprio profeta diz: mas quando eu pensei em desistir, a tua palavra era como fogo que queimava os meus ossos e aquecia o meu coração. Davi, uma vez ele disse: eu só andei em trevas até hoje. Por quê? Porque lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é o que, Davi? É a tua palavra. Um dia ele percebeu: estou pecando demais, estou errando demais, mas já descobri um segredo. Eu vou esconder a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Se acreditarmos nesta palavra, a nossa vida e a nossa história vai mudar. A multidão estava ali por causa da palavra. Mas enquanto uma multidão estava ali porque queria ouvir a palavra, olha o que o texto vai dizer: que Pedro não via a hora de sair daquele lugar. E não via a hora de sair porque tendo trabalhado a noite inteira, nada conseguiram apanhar. Olha isso. Pedro está frustrado. Pedro está cansado. Pedro está desanimado. E esse desânimo é normal. Por quê? Porque ele investiu esforço. Ele investiu trabalho. Ele fez o certo. Ele fez da maneira correta. Ele fez da forma que dava resultado. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo fazendo do jeito certo, fazendo há tanto tempo, fazendo no lugar exato, não houve resultado nenhum. É por isso que ele estava decidido: vou embora, isso aqui não é para mim, este dia não é meu, esta fase não é favorável, este momento não me promove, esse espaço só me machuca. Mas é exatamente quando ele está decidido a sair que a Bíblia vai dizer que Jesus chegou, e de tantos barcos que ele podia pegar emprestado, ele pegou exatamente o barco daquele que já estava querendo ir embora. Olhe para mim. Você já percebeu que às vezes Deus faz questão, de nos segurar em alguns lugares que representa dor, que representa perca,
Às vezes Deus nos segura em alguns lugares que disparam gatilhos, que nos relembram alguns traumas, que nos remete a algumas dores. E quantas vezes você já não fez as malas, você já não fez a rota, você já não apontou o caminho e disse: é até hoje, não passo mais por isso, não escuto mais isso, não suporto. E exatamente naquele dia que você estava dizendo: vou embora, Jesus chegou e disse: peraí, eu ainda quero o teu barco emprestado para pregar. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a vida de alguém. Se o Senhor está te segurando no lugar da tua dor, no lugar da tua vergonha, eu te garanto que Ele não te liberará até que tenha te honrado com dupla honra. Pelo amor de Deus, segura na mão desse crente que está do teu lado e fala para ele: suporta. Diz a ela: está doendo, mas tem honra sendo preparada para você. Você não vai sair debaixo de vergonha, não vai sair debaixo de frustração, não vai sair debaixo de dor. Você não vai sair para alguém dizer: era projeto de homem, era coisa de carne. Você vai sair, alguém vai ter que dizer: Deus é Deus que honrou a vida dela. Tem dupla honra para você. Será que alguém tem um barco para emprestar para Jesus essa noite? Simão, me empresta o teu barco para pregar. Tá bom, mestre, é aqui. Jesus sentou no barco, começou a pregar. E eu não sei quantas horas durou aquela mensagem, mas quando ele terminou de pregar, ele olhou exatamente para Pedro, o frustrado, o desanimado, o desacreditado, o revoltado, para Pedro que estava querendo ir embora, para Pedro que disse: não vou mais, não faço mais, não entro, não pesco, não lanço rede, não. Ele olhou para Pedro e disse assim: Simão, faze-te ao mar alto e lança nossas redes para pescar. Sabe, Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, o culto estava tão bom, a palavra estava tão boa, estava até recebendo, mas tem uma coisa que o Senhor não sabe. Isso que o Senhor está pedindo para fazer agora, eu já fiz a noite inteira, não deu certo. Conjecturando, Pedro estava dizendo assim: ah, Senhor, quem está chegando aqui em Genezaré agora é o Senhor, mas eu estou aqui desde o começo da noite. Deixa eu lhe falar uma coisa: meu pai é pescador, meu avô foi pescador, eu sou desde menino, eu cresci dentro desse rio. Deixa eu lhe falar uma coisa que talvez o senhor não saiba: a hora de pescar não é agora de manhã. Agora de manhã a gente sai, agora de manhã a gente lava a rede, é por isso que já está ali limpinha. A hora de pescar é a hora que eu fui, a hora que dá certo é no meio da vigília da noite, lá na madrugada. Eu imagino Jesus olhando para Pedro e dizendo: Pedro, ô Pedrinho, você entende de pesca, isso é bom. Você entende até de rede, isso é bom também. Você entende até de barco, mas deixa eu te falar uma coisa: quem entende de mar sou eu. Quem entende de peixe sou eu. Quem sabe se Jesus pudesse entrar em detalhes com Pedro, ele teria dito assim: esse peixe que vai entrar na tua rede, quem criou foi eu. Eles obedecem a mim, obedecem ao meu comando. Senhor, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Mas, repita comigo e diga: mais. Faça melhor, puxa mais, diz assim: mas. Pedro disse: mas por que mandas? Ou nessa versão aqui diz: segundo a tua palavra lançarei a rede. Segundo a tua palavra. Pedro está dizendo pelo menos duas coisas com isso. A primeira é: não é sobre a minha palavra e não é sobre o que eu acredito, porque eu nesse ponto não acredito em nada. Mas pela tua palavra, ou seja, a responsabilidade do resultado que eu vou fazer é sua e da sua palavra. Eu vou lançar não na minha fé, eu vou lançar não na minha vontade, eu vou lançar não na minha esperança, mas vou lançar por causa da tua palavra.
E a segunda coisa que Pedro está nos ensinando é: ninguém que tem contato com uma palavra sair ileso dela. Olha para mim, irmão, estou já acabando. Quantas vezes você chegou no culto dizendo: não vou mais, não faço mais, não prego mais, não vou participar, vou falar com a pastora, vou entregar departamento, vou entregar cartão, vou entregar chamado. Aí veio alguém, entregou uma palavra para você, você chorou, você derramou lágrima, você falou em mistério, você foi renovado, e você saiu daqui dizendo: agora que eu vou fazer, agora que eu vou dar lugar, agora que eu vou. Porque a palavra, ninguém que tem contato com esta palavra sai ileso dela. A palavra sempre vai gerar alguma reação dentro da gente, sempre, por simples que seja. É por isso que um dia Jesus, simplificando o reino dos céus, ele disse: o reino dos céus é como um semeador que saiu a semear, e ele lança semente sobre todo tipo de terreno. Percebeu? Terreno no meio do caminho, no meio das pedras, no meio dos espinhos e no meio de uma terra fértil. Em todos os lugares que a semente cai, ela germina. Ela pode não vingar porque a terra é ruim, mas a semente sempre germinou. A que nasceu entre as pedras nasceu e morreu porque foi sufocada, mas ela nasceu. A que nasceu entre espinhos nasceu, morreu, mas ela germinou, porque a palavra é viva. O que não presta às vezes é o terreno, mas a palavra é boa. É impossível alguém ter contato com esta palavra e sair ileso dela. Escute isso. Um dia eu estava indo para a minha igreja lá no Recife. Eu nunca esqueço esse testemunho. Quando eu estava passando, tinha um homem que estava na porta da sua casa. Eu estava apressada naquele dia e passei correndo. E quando eu passei por aquele homem, o Espírito Santo falou ao meu coração e disse assim: volte lá onde está aquele homem e entregue uma palavra para ele. Eu disse: Senhor, estou atrasada, eu sei nem quem é esse homem. Uma rua esquisita, é uma rua deserta. Ai, que ele me pega, bota no saco preto. Eu disse: eu não vou voltar não, porque o diabo é ruim, não gosta de crente. E aí eu volto, oscilada. Mas pela segunda vez o Espírito Santo falou mais forte no meu coração e disse: eu já falei para você, volte lá, entregue uma palavra para aquele homem. Dentro da minha Bíblia sempre tem literatura. E eu peguei uma literatura e eu voltei onde estava aquele homem e falei: moço, boa noite, o senhor aceita uma palavra? Ele olhou para mim como quem media, nem disse que sim, nem disse que não, de braço cruzado, balançou a cabeça. Eu peguei a literatura e disse: eu estava indo para a igreja e o meu Deus mandou eu voltar aqui e te entregar essa palavra. Eu queria te entregar essa literatura. Igreja, o que eu falei para ele, a minha pregação, o meu sermão foi: Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Só isso, fala sério. O evangelismo mais amador do mundo é o que todo mundo, se não souber pregar no evangelismo, entrega a literatura e diz: Jesus te ama, tem um plano na tua vida. É isso que sai, é isso que a gente produz. Foi o que eu falei para ele: ó, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Entreguei a literatura, virei as costas e fui embora. Quando eu me afastei daquele homem, poucos metros, ele disse: irmã, a senhora tem 1 minuto? Eu disse: tenho. Ele entrou dentro da casa dele, ele saiu com um revólver na mão. E ele disse assim: a senhora está vendo esse revólver? Eu disse: tô. Ele disse para mim: eu estava decidido. O meu amigo ligou para mim e ele falou assim: tua esposa está aqui, está te traindo. Se tu vier logo, tu resolve a tua vida, a vida dele e a vida dela. Ele disse: eu já estava decidido, eu ia lá, eu ia matar ele, eu ia matar ela e depois eu ia me matar. Mas sabe de uma coisa, irmã? A minha mãe é crente, da igreja dos crentes. E eu me coloquei aqui na porta da minha casa e eu disse assim: Deus, se tu és Deus da minha mãe, e se tu falar comigo uma palavra, eu mudo de ideia e não faço mais nada. A senhora passou, disse que ele me amava,
que tinha um plano na minha vida. E agora, irmã, agora eu não quero matar mais ninguém, eu vou para a igreja. Ele disse: a senhora quer levar essa arma? A senhora disse: quero não, me joga isso para lá. A senhora acha que dá tempo de ir para a igreja? Eu disse: corre. Ele disse: pois vou colocar uma roupa e vou me embora para o culto, porque Jesus me ama e tem um plano na minha vida. Esta palavra tem poder. Por simples que seja, a palavra tem poder. Pedro disse: Senhor, pela tua palavra, pelo que ela gerou aqui dentro de mim, eu vou deixar frustração, vou deixar tristeza, vou deixar angústia e vou fazer o que o Senhor está mandando. Olha isso, ele entrou mar adentro. Quando lançou a rede, uma vez só. Você lembra o que ele disse? Eu fiz a noite inteira. Fez a noite inteira, mas não fez debaixo da palavra. Fez a noite inteira, mas não fez debaixo de uma ordem. Fez a noite inteira, mas não fez com Jesus em cima do teu barco. Aí ele vai dizer assim, que quando lançou a rede uma vez só, ele começou a puxar. Puxava, mas não vinha. Puxava, mas não vinha. Os incrédulos, enganchou numa pedra. E ele puxando. Aí o texto vai dizer que quando puxou, que o resultado, a rede começou a sair. Aí alguém viu: é peixe. Aí olha o que a Bíblia vai dizer, irmão. Tinha tanto peixe, que a rede começou a partir. E eu acho isso interessante, porque a rede só estava partindo porque tinha pressão. Fale comigo essa palavra: pressão. Se tem pressão é porque tem milagre na rede. Eu preciso confortar alguém com esta palavra, porque tem gente que diante da pressão quer soltar, que diante da pressão quer desistir. Mas Deus te trouxe aqui esta noite para dizer: se o inimigo está pressionando, é porque ele sabe que já tem resultado e providência na tua rede. Pelo amor de Deus, suporta, porque tem coisa boa de Deus para você. A rede começou a partir. E essa rede não está partindo porque é fraca. Essa rede não está partindo porque está podre. Essa rede está partindo. Se tu não receber isso, irmão, acabou. Acabou. Essa rede está partindo porque a provisão foi maior do que... Oh, eu sinto graça. Porque alguém está pensando que vai ser de um jeito, mas Deus te trouxe aqui esta noite para dizer: eu vou superar as tuas expectativas. Alguém está pensando que vai ser de um jeito, mas Deus te trouxe aqui para dizer: vai ser maior do que você está esperando, vai ser maior do que você programou. Deus te trouxe aqui, me libera esta palavra para te dizer: projete, sonhe, porque o que você projetar, Deus está dizendo: eu vou fazer maior, eu vou fazer melhor, porque quem acredita na palavra vai colher milagre. Quem acredita na palavra vai desfrutar de bons e favoráveis resultados. Tem alguém que recebe isso? Pelo amor de Deus, se coloca de pé, por favor. Se coloca de pé. A providência foi maior do que estavam esperando. Superou a expectativa, superou probabilidade, superou tudo. A turminha do achismo que viu Pedro entrando, e quem viu Pedro entrando, viu ele entrando dizendo: de novo, será que uma noite inteira de fracasso não é o suficiente para ele cansar? Mas quem te viu entrar frustrado debaixo da palavra vai te ver sair honrado debaixo de resultado. Porque resultado todo mundo quer, mas obedecer a palavra é coisa de poucos. Mas se obedeceu a palavra debaixo de frustração, se obedeceu a palavra debaixo de porta fechada,
Alguém te viu entrar, porque sempre tem quem vê, sempre. Mas quem te viu entrar, vai te ver sair também. Olha isso. Pedro naquele dia entrou sozinho e vazio. Mas olha como a história vai terminar. A história vai terminar dizendo que o mesmo Pedro que entrou sozinho e vazio vai sair cheio e acompanhado. Porque quando ele recebeu a bênção, e eu encerro agora, Pedro percebeu que aquilo que Deus deu para ele foi tão grande, que dava para ele e dava para mais alguém também. Porque bênção é isso. É você ser abençoado e você abençoar também. Quando Deus chamou Abraão, Deus liberou uma bênção muito grande para a casa de Abraão, não foi? E Deus disse assim: a tua família vai ser bendita, e através da tua família todas as famílias da terra. Você percebeu que a bênção que Deus deu para a casa dele foi tão grande que alcançava a família dele e todas as famílias. Mas quando Deus libera essa palavra, Deus diz assim: Abraão, a bênção já foi liberada, mas Deus chama ele num particular e diz: agora tu Abraão, ser uma bênção também. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Deus não vai me abençoar para eu ficar orgulhosa. Deus não vai me abençoar para eu pisar alguém debaixo do meu pé. Deus não vai me abençoar para eu ficar por cima da carne seca dizendo não. Deus vai te abençoar para que você seja a bênção também. Você acredita que tem gente que é tão ruim, aqui não, só no Pernambuco, tem gente que é tão ruim, que prefere ver o barco afundar do que compartilhar com alguém para que alguém seja abençoado também. Diga misericórdia. Mas segura na mão desse crente que está do teu lado, se você tem comunhão com ele. Olha para ele, mas vê se ele tem cara de quem compartilha a bênção ou se ele tem cara de quem só quer a bênção para ele. Se ele é crente que compartilha a bênção, ele vai orar por você e você vai orar por ele. Aproveita que tu tem comunhão com esse crente e fala para ele: meu irmão, se Deus me abençoar, eu vou te abençoar também. Fala para ele, porque vai ser uma bênção tão grande que vai dar para minha casa, mas vai dar para tua casa também. Vai ter salvação para minha família e para tua família também. Vai ter prosperidade no meu comércio, no teu comércio também. Vai ter alargamento no meu ministério, no teu ministério também. Olha isso. Pedro entrou sozinho, mas fez sinal para os seus companheiros. E agora está saindo acompanhado. Você acredita que Deus vai te dar aliado, suporte? A gente de verdade. É gente de verdade. Gente amiga. Não é gente interesseiro não, que se aproximou por causa da bênção não. É gente que se aproximou para não ver o teu barco afundar. É gente que se aproximou para te dar suporte, para te dar estrutura. Está chegando o reforço de Deus para você. Entrou sozinho, está saindo acompanhado. Entrou vazio, mas ele está saindo cheio. Quando ele chegou na margem, Pedro olhou para Jesus e disse assim: Senhor, ausenta-te de mim, fica longe, porque eu sou um homem pecador. Jesus olhou para Pedro e disse assim: não tenha medo não, Simão, não tenha medo não. A partir de hoje, não serás pescador de peixe, mas serás pescador de homens. E eu quero encerrar te dizendo isso, que essa aqui foi a primeira pesca na vida que eu vi o pescador quase perder a rede dentro do mar, para puxar a rede de arrasto para a margem, e chegando na margem deixou os peixes tudo embora. Você acredita nisso? Que naquele dia Pedro saiu do mar e nem levou rede, nem levou peixe e nem levou barco.
deixou tudo, porque ele compreendeu, ou melhor, ele recebeu um convite, que ele compreendeu que aquele convite era maior do que tudo o que ele já tinha feito e o que ele já tinha recebido. O que é uma pesca maravilhosa diante de um convite do maravilhoso. Porque você sabe que ele é maravilhoso, né? Um dia Isaías disse que o nome dele era Conselheiro, Maravilhoso, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Olha isso, uma pesca maravilhosa e um convite maravilhoso. Pedro compreendeu que melhor que a bênção é estar com o dono da bênção. Melhor do que a bênção é o abençoador. Melhor que uma pesca maravilhosa é caminhar com o maravilhoso de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu quero orar por você. Eu não sei se em nosso meio tem alguém que precisa tomar uma decisão para Jesus. Alguém que entrou aqui e ainda não confessa Jesus como Salvador, ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Tem um convite do maravilhoso para você aqui. E caso tenha e você deseja entregar sua vida para Jesus, vem para cá que a igreja vai orar por você. Mas eu quero selar esta palavra debaixo dessa oração. Você acredita que haverá resultado favorável para você a partir de hoje? Você que ouviu a palavra até agora, assim te diz o Senhor, a palavra vai gerar bons resultados para você a partir de hoje. Eu falo para gente que chegou debaixo de frustração, debaixo de desânimo, debaixo de angústia. Você que chegou desesperançado, já deu glória, já chorou, já pulou, mas Deus contempla o teu coração como você entrou aqui neste lugar. Mas Ele te trouxe aqui para dizer: a palavra que foi liberada não voltará vazia. Pode lançar a rede, porque o resultado virá. O resultado virá. Tem alguém que acredita nisso? Alguém que recebe essa palavra? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Pai de bondade e de misericórdia, eu te apresento o teu povo esta noite, Senhor. Nós estamos aqui porque cremos na tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra despedaça o jugo. Senhor, eu te apresento este crente que está debaixo de angústia, debaixo de humilhação, neste mar de frustração e sem resultado. Que a tua palavra se responsabilize pelos resultados a partir de hoje. E que haja honra abundante sobre a vida deste homem, que haja honra abundante sobre a vida desta mulher. Todos saberão que o teu povo tem um Deus, e que tu és o Deus que não decepciona. Tu és o Deus que honra, e tu és o Deus que cumpre as tuas palavras. Eu libero essa palavra sobre a vida do teu povo, acreditando e profetizando que o Senhor superará todas as nossas expectativas. Mas guarda o nosso coração, porque o nosso coração nunca estará na bênção, mas sempre estará contigo, que é o nosso abençoador. É isso que te oramos, Pai, crendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, você toma posse dela. Levante a sua mão, abra sua boca para adorar, para agradecer aquele que está fazendo maravilhas em teu favor. Você recebe isso? Diga amém.